Ele largou a escola aos 15 anos e precisou ganhar a vida fazendo trabalho pesado para sustentar a família. Por causa da pobreza, era menosprezado por onde passava. Mas ninguém poderia imaginar que aquele garoto um dia se tornaria um bilionário cujo nome ecoaria por toda a América. Um dia, um garoto mimado, rico, parou ao lado dele em um carro de luxo com uma garota ao lado. Ele buzinou impaciente, mandando Red sair da frente, e os dois caíram na risada, zombando dele sem o menor respeito. Tinham praticamente a mesma idade, porque aquele garoto podia dirigir um carro de luxo e viver em uma mansão, enquanto ele precisava entregar blocos de gelo só para ajudar a família. A frustração estava estampada no rosto dele. Então seus olhos caíram sobre um jornal no chão. Ele contava a história de Andrew Carnegie, um bilionário que se fez sozinho. Assim como ele, Carnegie nunca frequentou a escola e começou a trabalhar bem cedo, mas, com muito esforço, chegou ao topo e construiu uma fortuna. A história acendeu um fogo dentro do garoto. Ele jurou para si mesmo que um dia se tornaria um magnata, e aqueles que o desprezaram teriam que baixar a cabeça. O nome dele era Red. Depois de um longo dia de trabalho, ele voltou para casa e encontrou apenas um resto de mingau na mesa. Insatisfeito, reclamou com o pai por comer a mesma coisa todos os dias. Sem dizer uma palavra, o pai simplesmente trocou sua tigela com a dele e disse que o sabor tinha mudado. Do quarto veio o som da tosse de sua mãe. O problema dela tinha piorado de novo. Red quis saber por que o pai não comprava remédios, mas tudo o que recebeu foi a mesma resposta impotente. Não havia nada que o pai pudesse fazer. Com raiva, Red jogou o jornal na frente dele e declarou que um dia seria bilionário. Ele compraria o hospital inteiro e contrataria os melhores médicos para curar sua mãe. Mas seu juramento infantil não trouxe nenhum incentivo. O pai apenas disse: "Você nunca vai ficar rico. A única coisa com que você pode contar é sempre ficar com a pior parte. Foi isso que meu pai me deixou. E sinto muito, mas é tudo o que você vai receber de mim." Olhando para seus irmãos mais novos, Red não disse mais nada. No coração, desistiu do próprio pai. E naquele momento decidiu fugir de casa. Ele acreditava que o mundo lá fora estava cheio de oportunidades para ganhar dinheiro. Depois de observar seus irmãos dormindo profundamente, ele caminhou até a cama da mãe. Ela apoiou sua decisão. Sentia que o estava prendendo, e seus olhos estavam cheios de culpa e amor. Red se despediu e saiu com relutância da casa onde viveu por tantos anos. Ao amanhecer, apareceu na estação de trem. Sem dinheiro para uma passagem, planejava embarcar escondido. Mas quando estava prestes a subir no trem, um par de mãos fortes puxou-o para trás. Era um homem que também viajava às escondidas. Ele avisou Red para esperar o trem começar a andar, ou seria pego. Quando o trem finalmente começou a se mover, o homem puxou Red numa corrida. Com sua ajuda, Red saltou para dentro do trem no último segundo. Aquela coragem e determinação o acompanhariam pelo resto da vida. O trem o levou até o Texas, uma terra que marcaria o início de um novo capítulo. Lá, ele viu um grupo de homens indo trabalhar e o seguiu até uma fazenda. O dono estava contratando 6 trabalhadores para construir uma cerca. 5 já haviam sido escolhidos, só restava uma vaga. Red tentou desesperadamente provar seu valor. "Senhor, ei, eu sou o cara certo. Eu carrego 50 quilos de gelo por 3 andares. O fazendeiro riu, impressionado com seu espírito. Deu o emprego a Red, mas cravar estacas no chão era um trabalho exaustivo. Red era pequeno e fraco. Quando finalmente conseguiu cravar uma estaca, um colega derrubou tudo com um único empurrão. Ele virou alvo de chacota. "Talvez o Sr. Early peça para você construir uma cerca de coelhos." Sem querer desistir, Red continuou trabalhando mesmo enquanto os outros descansavam. Um dos jovens que antes o zombaram viu seu esforço. Trouxe água para ele, e os dois se tornaram amigos. À noite, enquanto os outros jogavam cartas, Red escrevia em silêncio em seu diário. Ele sabia o que queria. Recusava-se a acabar como aqueles homens, trabalhando por trocados a vida inteira. Estava decidido a ganhar dinheiro de verdade. No dia seguinte, ele ousadamente apresentou ao fazendeiro uma proposta. Se conseguisse terminar o trabalho antes do prazo, poderia ficar com a economia como recompensa. O fazendeiro riu e disse: "Eu gosto de você, mas isso não vai acontecer. Vamos ver." Na manhã seguinte, Red tinha desaparecido. Seus colegas acharam que o trabalho difícil o tinha espantado, mas quando chegaram ao local, perceberam que Red tinha trabalhado a noite inteira e ainda havia criado um método mais rápido. Em vez de cada um trabalhar sozinho, ele dividiu o grupo em 2 equipes de 3, como uma linha de produção. Um media e cavava os buracos, outro colocava as estacas, o terceiro preenchia a terra e esticava o arame. Assim, podiam fazer tudo 3 vezes mais rápido. Os homens o seguiram de bom grado. Um trabalho que normalmente levaria 3 dias foi concluído em apenas 1. O fazendeiro, impressionado, pagou todos e deu a Red o bônus prometido. Também disse que ligaria para ele primeiro quando aparecesse novo trabalho. Com inteligência e determinação, Red ganhou sua primeira pequena fortuna e não desperdiçou. A primeira coisa que fez foi enviar dinheiro para casa para comprar remédios para a mãe. Enquanto pensava
pensava no que fazer a seguir, viu um homem usando um cinto dourado, claramente rico. Red correu para perguntar qual era o segredo para ganhar dinheiro. Sorrindo com orgulho, o homem disse que o Texas era cheio de riquezas, mas Red não estava olhando fundo o bastante. Red adivinhou na hora: petróleo. O homem apenas sorriu e foi embora, mas aquilo já bastava. No caminho de volta, Red não conseguia parar de pensar em como entrar no ramo do petróleo. Então, uma garota linda apareceu, tirando-o de seus pensamentos. O nome dela era Hannah, e desde o momento em que seus olhos se encontraram, os dois se sentiram atraídos. Ela o convidou para um baile da escola. Nervoso demais para falar, ele apenas assentiu. No baile, vestido com roupas novas, Red finalmente criou coragem para conversar. Suas primeiras palavras a deixaram sem ar. Eu acho que quero me casar com você. Foi amor à primeira vista. Pouco depois, Hannah o apresentou aos pais, e eles até ofereceram a Red um lugar para morar. O romance deles floresceu. Os anos se passaram. Red investiu todas as economias em perfuração de petróleo, mas todas as tentativas traziam apenas terra. Os trabalhadores perderam a fé e foram embora. Até Red começou a duvidar. Naquela época, ele já era casado com Hannah e havia comprado uma fazenda onde viviam com os filhos, mas seus fracassos nos negócios pesavam demais. Um dia, depois de recusar o convite do filho para brincar, ele caiu exausto no sofá. Hannah o lembrou de que a família deveria vir antes, não poços de petróleo intermináveis ou empréstimos atrasados. As palavras dela o fizeram perceber quanto ele devia à família. Sentindo culpa, saiu para brincar bola com o filho. Então, o menino disse algo que o sacudiu. Você pode me ensinar a jogar curva? Eu não sei jogar curva, mas alguém deve saber. Como é que chama? Um especialista. Red percebeu que precisava de um especialista. Ele contratou um, que rapidamente encontrou o ponto certo. Em troca, Red prometeu a ele 3% dos lucros se encontrassem petróleo. Dessa vez, a aposta valeu a pena. O petróleo jorrou do chão, cobrindo tudo de preto. Red correu para casa e Hannah o abraçou, chorando de alegria. Finalmente, anos de luta tinham dado resultado. O menino pobre tinha se tornado milionário da noite para o dia. O campo tinha 50 milhões de barris a $2 cada. Sua fortuna saltou para centenas de milhões. Mas, no auge da comemoração, o homem que havia vendido o terreno processou Red, exigindo uma parte. Red sabia que precisava de um advogado, então correu até uma cabine telefônica e ligou para o melhor formado em Harvard. O julgamento começou e Red entrou confiante, sozinho. O fazendeiro zombou, achando que Red não tinha defesa. Mas então o advogado chegou e sussurrou um segredo chocante no ouvido de Red. Um segredo que poderia mudar sua vida para